Fala, gente bonita, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live, mais um podcast, mais um encontro nosso. E hoje estou preparando aqui uma live especial, então, com dois convidados hoje, o Luiz Sandro e a Rosane, vamos ver se eles já estão chegando por aí, para a gente entrar nesse assunto legal, falar de terapias integrativas, falar de autoconhecimento, de autocura, autocuidado, autoamor, né? Então vamos dar um tempinho para as pessoas bonitas chegarem aqui, e aí a gente já vai entrar nesse assunto aí bacana, tá bom? Só dá um tempinho aqui. Deixa eu ver se ele tá por aqui para eu chamar ele. Aqui, belezura. Muito bem. Se você tá me ouvindo agora pelo Spotify, já vem participar ao vivo. Me segue no Instagram. Esses conteúdos eu gravo em formato de lives pelo Instagram, então vem participar ao vivo aí que vai ser um prazer ter você com a gente, tá bom? Belezura? Então vamos lá, só um pouquinho. Vamos lá, só um minutinho. Aqui, chegou o rapaz bonito aqui, maravilha. Então vamos lá, vamos ver se vai dar tudo certo aqui pra gente participar. Entrou também, Rosane? Clica aí no participar ao vivo, vamos ver se dá pra participar todo mundo junto. Eu não sei, nunca fiz assim aqui no Instagram. Vamos tentar, né? Aí, ó. Boa noite, seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, tudo bem? Beleza, tudo certo? Melhor agora? Muito Tudo bom bem, te ver você aí. não aparece para mim. Eu tô te aparecendo para você ou não? É, você tá aparecendo, aham. Tá Tá. bem bonito aí. Deixa eu ver se a Então, Rosane vai dar pra gente entrar junto, todo mundo junto, que vamos ver se aparece. tá. Vamos lá, eu cliquei aqui no aceitar. Vamos ver o que, que vai rolar aí. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui nesse momento. Vamos ver. Olha que bonito, Olha, ficou todo mundo junto. Ah, seja bem-vindo aí, Rosane. estamos Coisa aí. linda. Olá, tudo bem? Para mim Mara. também você não aparece, Rafa. Eu não apareço para vocês, É. caramba. E vocês que estão assistindo a gente aí, vendo a live, eu apareço aí para vocês? Para mim aparecem os três na tela aqui. Para mim tá certo, tudo certo. Se puder, vocês que estão vendo a gente, puder dar um ok aí, tá bom? Mas se vocês quiserem falar aí, eu acho que tá de boa, né? Vamos entrar nesse assunto, Então, esse só não vão me ver, né? Eu acho que é o que tem para Agora hoje. já fizemos uma live assim, né? No escuro. Verdade, verdade. É isso aí. Mas, Então tá. mas, Gente, mas então, beleza. ó, o Vilciane falou ali que todos os três estão aparecendo. Então, ó, vocês façam de conta que eu não tô aí. E falem entre vocês, aí vai dar boa. Não, vamos participar junto aí. A Então, Tayla falou também, ó, aparece os três pra mim também, tá? Tudo certo lá pra eles, é só vocês que não me veem. Mas tá de boa, eu sou meio assim, enigmático. perfeito. Então, beleza. Então, Rosane, eu gostaria de deixar a palavra para você, que você trouxe o tema, né, das terapias integrativas, e é o que você trabalha, é o teu dia a dia, né? E eu gostaria que você começasse a abordar o tema e a gente vai tratando, o Rafa participa um pouco, eu participo um pouco. Como é que funciona o dia a dia de um terapeuta integrativo, Rosane? Conta para nós aí. Bom, o dia a dia nosso é bastante intenso, né? Na verdade, a gente ouve muitas questões dos nossos pacientes, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o que eu atendo, né? Das técnicas que eu atendo e como elas podem ajudar as pessoas no seu dia a dia, né? E uma das técnicas que eu atendo e eu gosto muito, que tem dado muito resultado, são as barras de axis. O que é essa técnica, né? Da onde que ela veio? Para a gente desmistificar um pouquinho essa técnica, porque alguns acham que é muito místico ainda, né? Outros Uhum. acham, vai pegar uma barra e vai bater em mim, né? Mas não tem Tomara que nada a não, né? ver. Não, fica tranquilo que ninguém saiu apanhado ainda. Todo Então, mundo sai melhor do que entra, né, Rosane? Bah, de Aços é muito gostoso de receber, né? Dá um relaxamento tão bom assim, a gente parece que viaja, né? É muito bom. sim, é muito gostoso. Ela traz um relaxamento, uma sensação de paz muito grande, né? E de onde é que veio essa técnica, né? Para as pessoas conhecerem um pouquinho, né? Ela veio dos Estados Unidos, ela foi, digamos, feita pelo Gary Douglas, né? E ela já tem muitas comprovações pela neurociência, que ela realmente ela funciona. Então, não é uma coisa assim que alguém fez e não tem nenhuma comprovação. Não, ela realmente ela já tem comprovações, ela tem vários testes já feitos em Harvard, né? Que eles colocam aqueles elétrons na cabeça das pessoas, né? E mapeiam o que acontece na cabeça das pessoas, né? Então, ele mostra que conforme a pessoa vai recebendo
as barras de Axis, vai modificando os circuitos neurais daquela pessoa. Ela vai relaxando, ela vai acalmando, ela vai expandindo a consciência de um modo muito estranho até então que eles encontraram, né? Mas ela traz, assim, uma facilidade muito grande e uma tranquilidade muito grande para quem recebe, né? E quem pode receber, né? Eu sempre digo, todos aqueles que estão disponíveis a receber terapia, né? Porque hoje nós estamos, assim, num mundo muito acelerado, que as pessoas estão muito aceleradas, elas já não param mais para olhar para dentro de si, né? E quando elas fazem uma terapia, elas começam realmente a olhar para dentro delas e começam a se encontrar, né? Então, a terapia faz isso nas pessoas, nós três já sabemos disso, né? Sim. Eu gostaria de dar fazer o meu comentário, porque eu participei, né? A Rosane também, eu já participei da barra de Axis com ela. E é claro que você tem que ter uma intenção tua, você tem que querer, né? E para mim foi um momento assim, é como se você tivesse uma facilidade de você fazer uma meditação muito profunda. Leva você rapidamente num estado meditativo, num estado de consciência alterada, e você consegue se conectar com o que você colocou a intenção. Então, eu vejo assim, né, Rosane, que eu acho que para a técnica ter um bom resultado, a pessoa tem que querer fazer e ela tem que ter uma intenção. O que ela quer com aquilo ali, né? Exatamente, ela tem que se permitir receber, né? Porque ela não adianta a pessoa querer dizer, eu vou fazer terapia, mas eu sei que não vai funcionar para mim. Ela já está com um pensamento engessado de que nada funciona para ela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Não. Nem vai, né? Economiza o teu tempo, né? E o dinheiro também. Fica em casa, né? Se vai desse jeito aí, pô. Exatamente, nem vai para terapia, né? Então, as barras são 32 pontos que eu vou dar leves toques na cabeça da pessoa, do paciente, e com isso vai liberando muitos traumas, medos, crenças, muitos desses pensamentos engessados que todos nós temos, porque nós nascemos e aprendemos assim. E nós seguimos a nossa vida muitas vezes acreditando que aquela é a nossa verdade. Mas dentro do Barras de Axis, a gente sempre diz, não existe certo ou errado. Existe o teu jeito, existe o meu jeito, e você vai fazer do jeito que é certo para você. Mas nada te impede de que você possa mudar esse jeito, esse pensamento que você tem fixo naquele momento, né? É possível trabalhar com mais facilidade, pensar com mais facilidades. Muitas vezes a gente está com um problema e a gente faz um drama naquele assunto, naquele processo que a gente está passando, né? E, cara, não há necessidade. Depois que Não, você... capaz, isso aí ninguém faz drama, não. Só vocês que fazem. Eu nunca fiz drama, nunca na minha vida. Eu queria falar de uma vez que eu recebi sessão de barra de ácidos, eu recebi 3 vezes. E foi muito legal, assim, eu senti até espasmos, assim, no meu corpo, né? Liberação de bloqueios físicos, assim, a mão mexia, a perna mexia. Eu falei, caramba, o que está acontecendo aqui? E é justamente a energia, né? De você conectar com essas emoções, com esses padrões emocionais e fazer uma catarse de tudo aquilo que está ali, né? Esses 32 pontos aí não são ao acaso, né? É algo que foi estudado, pensado, mapeado, justamente para trazer essa liberação, né, Rosane? Exatamente isso. Eu gostaria de só emendar o comentário do Rafa e o que eu tinha começado, né? É interessante que você se conecta com... Você põe a intenção, você se conecta talvez com uma coisa de infância que você tem e você começa a viver aquilo de novo e você vai escolhendo liberar aquilo ali. De repente ela dá um outro toque, parece que entra numa outra tela, sabe? É tudo uma sequência que tem muito a ver, uma sequência que você vai passando, parece que cada toque você entra numa outra tela. É muito interessante, bem legal. Vai apertando os botõezinhos ali, né?
Vai apertando os botões. Parece um teclado, né? Você vai apertando A, agora vamos no A, no B, no C, né? Mas é legal. Mas fala Exatamente. mais Exatamente. algumas terapias que você trabalha também, Rosane, se quiser comentar com a gente. Eu trabalho com o Reiki, né? Que também é uma energia universal, que a pessoa às vezes chega muito esgotada ou muito estressada, e também o Reiki ajuda a pessoa a estar se acalmando, né? A recarregando as suas baterias, a estar alinhando os seus chakras novamente, porque normalmente nós estamos com os nossos chakras desalinhados, né? E com o Reiki a gente consegue estar alinhando esses chakras novamente para a pessoa poder estar recebendo energia vital do universo. E com isso ela consegue ter uma fluidez mais tranquila no dia a dia, né? Sim. Eu trabalho com uma técnica que chama-se Sistema de Equilíbrio Energético. É um pouco diferente do Reiki, porque há uma intenção maior de quem está aplicando, né? Mas ele é muito parecido. Ele também serve para abrir a energia, alinhar os chakras, fazer uma limpeza, né? É engraçado, interessante, que quando você se conecta, põe a mão em cima do chakra, você traz a conexão com o que a pessoa precisa tratar. Você vai sentindo, você vai fazendo, vai passando a mão nos chakras, nesse sistema que eu trabalho, e você vai sentindo as emoções que a pessoa precisa tratar, o que está mais à tona, né? Também uma terapia integrativa que eu aplico, que também é muito interessante, né? É parecido com o Reiki, mas é um pouco diferente a construção dela e a intenção dela também, tá? São Eu energias queria diferentes. Eu queria falar também que o meu processo de autoconhecimento também começou com reiki, né? Recebendo reiki, assim. E para mim aquilo era muito diferente, né? Eu não tinha uma outra palavra para explicar, assim, porque você ficar deitado lá 1 hora e alguém ali te ajudando, te energizando, e você naquele momento, assim, a gente sempre foi muito educado a ter que ser produtivo, você tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar indo, fazendo, trabalhando, construindo, e de repente você fica ali 1 hora parado e tem alguém ali cuidando de você, aquilo ali para mim era muito esquisito aquilo ali, sabe? Eu falei, cara, isso aqui é muito estranho, mas é muito bom, te força a aprender a receber, e é muito gostoso, porque a Fran sempre dizia que eu saía de lá, parecia que estava pisando em nuvens, assim, né? É uma sensação muito gostosa, você sai leve, né? Porque você vai deixando o peso dos teus problemas na maca do consultório, parece, né? Uhum, E aí a pessoa está cuidando de você, algo que a gente não faz pela gente mesmo, né? A gente não uhum, paga para fazer isso. Então, quando sim. um terapeuta cuida da gente, ele já sabe quais são os pontos que você está precisando mais de energia, o que você está precisando liberar, né? Então, esse liberar, ele vai trazer muita mais facilidade em, em todas as questões da nossa vida, né? Uhum. E muitas Uma vezes a coisa, gente está. Uma coisa, Rosane, que eu queria dizer para quem está assistindo a gente também, que o legal do Reiki, da barra de axis, por exemplo, é que você não precisa necessariamente ter um problema para você ir lá, né? Tipo, eu quero resolver esse problema. Você vai, né? Você vai tipo massoterapia, assim, você vai estilo ir para academia, fazer pilates, você vai porque você vai, né? Aí você chega lá, e a hora que você chega lá, você recebe um cuidado, uma terapia, um tratamento, e as coisas vão acontecendo e vão aparecendo, e você vai se liberando no caminho, né? Exatamente isso. E aí alguns dizem, eu não preciso de terapia, enquanto a pessoa não conhece a terapia, né? Aí depois que ela conhece, ela diz, nossa, eu quero vir aqui sempre. Quando é que é a minha próxima sessão? Uhum. Eu gostaria de entrar agora num tema que está vindo para mim, assim, que é um tema sensível dentro do que a gente está falando, mas eu acho que é importante para as pessoas se conectar com isso também. Eu percebo, Rosane, não sei se a gente já comentou, com o Rafael também, não sei se a gente comentou isso. Tem pessoas que o corpo dela está expressando as emoções que estão, os problemas que ela tem, certo? Então, ela tem um problema emocional que está somatizando no corpo, está dando uma dor na coluna, uma dor na perna, uma dor no braço, e a pessoa, ela procura terapias integrativas para aliviar essa dor. Mas é muito importante a gente dizer, né, Rosane, que as pessoas, elas têm que ter essa consciência que o corpo delas, ela está conversando com elas.
E tem muita gente que passa pela rotina de ir fazer massagem porque alivia, mas não procura a origem da dor, né? Eu gostaria de abrir essa conversa, porque eu acho muito importante as pessoas entenderem que o corpo delas está falando com elas, né? Você vai ali, você trata, mas se ela, por exemplo, ela tem muito julgamento com a mãe, vou dar um exemplo aqui, né? Então ela vai ter uma dor lá em tal lugar do corpo e tal, e você vai lá, faz massagem, você alinha aquela energia, faz aquela energia fluir novamente, mas vai passar um tempo, ela volta a fazer tudo que ela estava fazendo e ela volta a carregar todo o processo energético com ela de novo, né? Então eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque eu acho que é bom para expandir a consciência das pessoas que vão procurar essas terapias alternativas, né? Exatamente, porque muitas vezes a dor, o corpo é muito mais inteligente do que a nossa mente pensante, né? O corpo já está dizendo para você, ei, busque ajuda, vai verificar a raiz desse problema, né? Dessas dores. E aí, muitas vezes, a pessoa busca, né? A gente até fala para ela o que tem a ver, qual é a relação dessa dor no teu processo emocional. Só que se a pessoa vem aqui, faz a limpeza energética dela, faz o processo de barras, ou de reiki, ou de radiestesia, e volta para casa e começa a cometer os mesmos erros que ela estava cometendo, não vai adiantar muita coisa. Então, é preciso ela ter consciência do que está se passando com ela e voltar para casa e fazer digamos, aquela tarefa de casa, Sim. né? Que são muitas vezes as afirmações, o acordar de manhã, já não acordar com pensamentos negativos, porque os nossos pensamentos, eles têm frequências, então, quando você está numa frequência, você se conecta com aquela frequência, seja ela de dor ou de negativo, você vai se conectar naquela frequência, e aí vai somatizar no teu corpo, e aí você não sabe o porquê, muitas vezes, né? Eu vou dar mais uma comentada, depois eu solto para o Rafa comentar também. Tem muitas pessoas que porque essas terapias integrativas, elas vão somando uma outra, né? As terapias que eu e o Rafa fazemos, de regressão, de hipnose, elas, por exemplo, a pessoa vai aí e você diz, olha, precisa ver esse ponto, porque é isso que está carregando, teu corpo está desalinhado. Às vezes ela começa a fazer um tratamento, por exemplo, com o Rafa, comigo, outro terapeuta qualquer, e ela começa a entender como que o inconsciente dela estava construindo aquele processo ali, né? Então é por isso que a gente é uma integração das terapias, por isso que chama terapias integrativas, porque elas vão se somando, né? Uma vai mostrando, a outra vai corrigindo, a outra vai soltando, né? É isso que eu gostaria de trazer nesse comentário, porque é importante isso daí. Eu passo para você, Rafa, fazer um comentário agora daí. Não, é isso aí. Não existe uma terapia melhor que a outra. Todas elas são boas. Você tem que fazer, tem que experimentar, tem que ver o que funciona, né? Melhor. E todas elas ajudam, cada uma toca em um ponto diferente. Eu gosto de sempre traduzir em exemplos ou metáforas, que fica mais fácil da pessoa entender. Que nem a Rosane falou assim, a pessoa vem e se limpa aqui, né? Limpa energeticamente no processo, seja reiki ou seja barra de ácidos. E vamos transformar isso que nem se fosse uma sujeira física. Imagina que você é um carro de rally, por exemplo, assim. Aí você vai fazer aquele rally, você volta todo cheio de barro, assim, não dá nem para ver a cor do carro mais, de tanto barro que tem. Aquela sujeira toda do lugar onde você estava com lama e tal, né? Aí você vai no lugar para alguém te limpar. Seria isso caso você ir procurar um reiki, uma barra de ácido, alguém limpar você energeticamente daquela sujeira que você tá. Aí a pessoa vai lá e usa todos os melhores produtos, passa cera, deixa você bonitinho, novinho, cheirosinho, tudo certinho. Aí você sai dali, pega o carro e vai lá no barro de novo. De que adiantou? Né? Não quer dizer que não adiantou. Adiantou, você viu a cor do teu carro de novo, você viu que dá para ficar limpo, você viu que dá. Agora, enquanto você continuar entrando naquele barro daquele jeito, o carro vai continuar sujo. Então, o trabalho em conjunto é esse. Às vezes você entender que, será que eu preciso ir no barro agora? Sim, será que não dá para eu esperar uma semana? Pelo menos eu fico com uma semana o carro limpo, né? Ou eu entender, assumir a minha responsabilidade que eu estou sujando o meu carro quando eu vou lá naquele barro, né?
não colocar a culpa em outra pessoa. Ah, mas você me limpou, eu fiquei sujo de novo. Cara, mas se você entrou no barro, a culpa não é do cara que lavou o teu carro, né? Ele não foi com você, ela não tem como te impedir, né? E às vezes também, do outro lado, né? Às vezes a pessoa, ela tá tão com aquele barro tão incrustado há tantos anos que ela nunca limpou nada, que tá tão grosso aquele barro, tão sujo, que ela nem consegue, pela via racional, acreditar que ela vai conseguir se limpar sozinha. Ela precisa de alguém externo que vá lá, ajude a tirar o mais grosso ali, dar aquela limpada geral, para ela dizer, opa, peraí, mas eu posso ser limpo de volta. Eu lembro que eu era assim antes, né? E aí, a partir dali ela assume a responsabilidade de começar a se manter limpo, né? Então, eu acho que esse trabalho em conjunto faz todo mundo viver melhor, né? Sim, é isso aí. É importante a gente falar que eu trato, e você trata também, né? A gente traz muitas informações, a Rosane também faz isso, a gente traz muitas informações do inconsciente para o consciente da pessoa, como que ela está criando aquela dor, ou aquela realidade que ela está vivendo. Então a gente tira do inconsciente e traz para o consciente. Só que a gente percebe que as pessoas, elas não acreditam nisso. Não, mas isso aí não tem nada a ver. E a gente não tem como mudar a cabeça de uma pessoa, a gente tem como entregar uma ajuda para elas. Olha, perceba isso, né? E às vezes a pessoa não percebe, ela continua se sujando, que nem o Rafa está falando, e lá depois de 6 meses ela diz, sabe que você falou isso e tal, e eu tive que passar um monte de coisa na minha vida para entender que realmente parece que é isso que você falou mesmo. Então, quando as pessoas participarem de uma terapia, com os terapeutas que estão hoje, acreditar naquele processo, acreditar naquilo ali, porque se eu, a Rosane, o Rafael, estamos nos conectando com o campo da pessoa, estamos dizendo que a gente está sentindo que o problema está ali, sabe? A pessoa acolher aquilo e trazer para ela, para dentro dela, para uma meditação e realmente acolher aquela corda que foi jogada para ela se puxar para um nível melhor, né? É isso aí. Exatamente. Eu queria dizer aqui que tá cheio de gente bonita aqui assistindo a gente, o Isaías, a Júlia, a Tayla, a Andressa, a Emily, isso, Jane, ela e Sueli. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram passar pra gente, alguma questão que vocês queiram aí, de repente, que a Rosane ou o Custandro traga, enfim, um ponto teu da tua vida, talvez você queira uma luz sobre isso, manda aqui no comentário que a gente vai ler, a gente vai responder aqui, tá bom? Sim, outra coisa, eu aproveito para convidar todos, sigam a Rosane, quem não me segue, segue o Luiz Sandro ali, segue o Rafael, e vamos, tem muita coisa, muito material bom nos nossos Instagrams, nas nossas redes aí, então aproveitem isso aí, porque são materiais que a gente distribui gratuitamente, e são materiais que acolhem e ajudam muitas pessoas. Eu gostaria só de trazer um tema rápido aqui, enquanto as pessoas às vezes querem participar com alguma coisa. Eu tenho a minha filha, ela está fazendo arquitetura, e o projeto final do TCC dela, ela está fazendo o projeto para criar um lugar para acolher as terapias integrativas, tá? E isso é uma coisa que eu não sabia, e ela me trouxe esse conhecimento, que o INSS, o SUS, ele acolhe, ele paga isso para as pessoas. Só que muito pouca gente sabe disso. E muito pouco médico indica isso, porque não sabe. Às vezes a cidade também não tem essa conexão. Então é importante que a gente vá distribuindo esse conhecimento para as pessoas começarem a entender isso. Que às vezes se ela for num posto de saúde, e se aquela prefeitura, aquela cidade tiver essa conexão, ela pode indicar uma terapia integrativa para as pessoas, né? Até a Eduarda está do meu lado, eu vou perguntar para elas quantas terapias, Duda, que tem? 29 práticas disponíveis no SUS. São 29 práticas de terapia integrativas disponíveis no SUS. Estão disponíveis e está tudo certo, tudo aprovado já. Só que isso não é colocado para a população. E não é colocado para a população e também não é olhado pelos políticos sobre isso, tá? Então a gente fica ainda preso ao modelo antigo, o modelo alopático, né, de tratamento das coisas, e sendo que o SUS tem isso liberado, então é uma informação, acho que importante, para a gente começar a distribuir essa informação, daqui a pouco cai na mão de alguém que possa olhar para isso de uma forma mais carinhosa, né? Acho que é uma informação importante para a gente passar também, né? Eu acho que as terapias, elas
elas podem contribuir, né, muito com os tratamentos, às vezes, das pessoas que estão sofrendo com uma depressão, com crises de ansiedade, porque a gente pode estar ensinando práticas de respiração, de energização, de meditação, né? Que isso consegue estar ajudando e auxiliando essas pessoas nos tratamentos delas, né? É isso aí. Rafa, gostaria de comentar alguma coisa também? Inclusive, a Não, é isso aí. hipnoterapia está dentro dessas técnicas aí, né? Liberadas pelo SUS também, né? É E só eu complementar fazendo, isso que o Sandro falou, né? Que é liberado pelo SUS. Não quer dizer que todo posto de saúde tem isso disponível. Mas não é porque não tem no posto que o posto não possa ter. Então faz parte do nosso papel também ir lá e pedir. Não é exigir, eu não vou sair daqui sem atendimento. Mas falar sobre isso, né? Eu queria saber se dá para fazer hipnoterapia, queria saber se dá para fazer barra de ácidos, queria saber se dá para fazer isso. O pessoal pode olhar para você com cara de alienígena. Como assim? Hipnoterapia aqui? Nunca vi isso. Mas aí você começa a falar sobre isso, vai ter reuniões, aquelas pessoas vão falar sobre isso, vai ter uma demanda, vai ter pedidos, daqui a pouco médicos começam a sugerir, e aí vai ter uma pressão, né, para que isso seja disponibilizado para a comunidade, né? Então, às vezes a gente espera que a coisa chegue pronto para a gente criar a demanda, às vezes a gente tem que criar a demanda primeiro para que a coisa chegue, né? É isso daí. E a população não tem esse conhecimento, não está na mão deles, né? Não é distribuído esse conhecimento, né? É isso aí. Muito bom. Maravilha. E aí, gente, o que mais vocês prepararam para hoje? Hoje eu entrei aqui de gaiato na live de vocês aqui. Tivemos um problema aí, né? Eu tô só de penetra hoje. A Eduarda está comentando aqui comigo que em São Bento tem um centro de terapias integrativas que é conectado ao SUS, né? Então, São Bento... E só são 4 cidades no estado, né? São 4 cidades no estado só que tem essa conexão, tá? Então, você veja o campo que a gente tem para abrir, para trabalhar, mas precisa ver o conhecimento da população para que haja demanda, que nem o Rafael falou, né? São Bento tem, eu não sei quantas práticas que são oferecidas lá, mas tem esse canal para a população usar, né? Rosane, quer comentar mais alguma coisa? Nós estamos aí com 40 minutos já, eu acho que a gente já passou um recado. Eu vejo assim que as pessoas procurarem, eu percebo muito, as pessoas estão, às vezes eu vou eu vou levar alguém, acompanhar alguém no SUS, no pronto-socorro, e a gente percebe, a gente que está mais conectado com as energias, com os sentimentos, a gente percebe nas pessoas que elas chegam e elas não sabem, elas não conhecem, elas não têm ideia que elas podem se tratar por outros meios que não sejam a alopatia e os meios que claro, funcionam também, mas que existem outros meios, né? Outros caminhos para que aquilo melhore. E muitas vezes esses caminhos, como a gente trabalha aqui, nós 3, são caminhos que levam à origem do problema, e não eles maquiam aquele problema, né? Tratam de forma paliativa aquele problema, mas vão realmente na origem do problema, de por que está acontecendo aquilo, né? Na verdade, as terapias, elas ainda são olhadas muito como algo de... a pessoa só vai fazer terapia se ela estiver louca, né? Então, isso ainda é um pensamento muito engessado que vem dos tempos atrás, né? Que eu não estou louco, eu não preciso de terapia. Só que a terapia, ela não é só para quem está louco, e sim para trazer muito mais facilidade, saúde e tratar a mente da pessoa, mente confusa muitas vezes, né? Que você está confuso, não está sabendo como fazer, como agir com certas situações, com certos processos que você está passando na tua vida. E a terapia, ela vai trazendo uma clareza mental diferente para que você olhe para os teus problemas de uma outra forma, de um outro ângulo, né? Então, isso talvez seja falha nossa de não estar nos comunicando adequadamente com as pessoas para que seja mais divulgado as terapias na nossa região ou em todo o nosso país, né? Sim. Eu acho que esse é o trabalho que a gente está fazendo hoje aqui, né, Rosane? A gente pode fazer mais vezes, né? Divulgar mais isso, né? E começar a conscientizar as pessoas. Você vê, se está aprovado pelo SUS, são 20 e poucas terapias,
E eu digo para vocês, quanto mais você navegar nessas terapias, você vai ver que cada uma vai te ajudar em um ponto específico. Eu já fiz várias terapias também, e é muito, muito bom. Todas elas têm um porquê. E a gente vê também muita crença em cima disso, né? Porque aquilo é de não sei o quê, aquilo, sabe? As pessoas têm uma crença dentro delas, enraizada, que veio de várias fontes, né? Que essas terapias não é coisa do bem, que isso, que aquilo. Então tem vários processos, várias crenças que precisam ser quebradas para que as pessoas consigam olhar para isso de uma forma aberta e que possam entender o valor que isso tem para elas, né? E normalmente, às vezes, as pessoas elas querem uma terapia e acham que é como um comprimido que vai tirar a dor delas. Ah, fiz terapia hoje, amanhã eu vou acordar sem dor. Não é assim que a terapia funciona. Ela é mais lenta, ela é mais sutil. Não é só de um dia para o outro. Há quantos anos você está carregando, muitas vezes, sintomas, traumas e crenças que você... desde a Tomando tua um infância. remédio e repassando aquilo a todo momento, né? Exatamente. Então, é preciso que você faça um tratamento com a terapia para que isso vá limpando. É a mesma coisa que nem você pegar um copo com água suja e colocar debaixo da torneira. Não é com apenas 2, 3 gotas que você vai limpar aquele copo. É preciso uma constância de água que vai entrando dentro daquele copo até a água ficar clara novamente, nítida. E isso é o nosso corpo, isso é a nossa mente, porque nós temos os pensamentos fechados. Ah, isso não pode, isso não sei, isso porque que aquele lá disse que não é bom. Aquilo lá, meu Deus, eu fui fazer terapia, saí de lá pior do que eu estava. Sim. Mas aí, muitas vezes, é uma catarse que a pessoa está passando. Traz a flor da pele, aflora todo aquele processo, toda aquela sujeira, ela descobre que ela está muito suja, né? E com uma terapia, simplesmente não vai limpar tudo. É preciso um processo, é preciso mais sessões para que isso vá surgindo um certo efeito e ele é mais sutil no corpo de cada pessoa. Uma pessoa vai responder mais rápido, muitas vezes com uma sessão, às vezes precisa 2, às vezes precisa 3, e algumas pessoas demoram mais tempo para que isso seja liberado. Ó, deixa eu falar aqui a Emily, eu acho que é a Emily que fala, escreveu aqui, terapia é vida. E a Tayla escreveu aqui, ó, eu acredito que muitas terapias integrativas não são recomendadas ou conhecidas por causa de muitos preconceitos com essas terapias. Por exemplo, sempre que alguém comenta em hipnose é algo visto de forma muito pejorativa. Pois é, o que o Sandro tentou falar e não quis dizer, né, que hipnose é coisa do diabo, né? É normal as pessoas pensarem esse tipo de coisa. Né? E eu vejo que é justamente o contrário, né? A hipnose é uma ferramenta que te conecta com você mesmo, com o teu subconsciente, com aquilo que você tem de mais profundo aí, né? E não existe nada mais de Deus do que você se conectar com você mesmo. Afinal de contas, você é o dono dessa vida aí, né? E você tem que fazer esse processo. Mas eu queria emendar aí que vocês estavam falando dessa questão de buscar terapia, a importância de buscar terapia. É que terapia não é coisa de louco, né? Eu penso que coisa de louco é você saber que dá pra você viver muito melhor e você escolher não fazer isso, né? Você saber que dá pra você parar de ficar brigando e discutindo e descontando as suas frustrações no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, parar de ficar se sentindo lixo, parar de ficar se punindo, se culpando por tudo, encontrar paz e viver melhor, e você poder fazer isso aqui com o processo terapêutico, você escolher não fazer isso. Isso pra mim é coisa de louco, né? Isso pra mim é coisa que não faz sentido hoje. E eu entendo, porque eu já fui essa pessoa também. Mas quando você chega e começa a limpar, a encontrar essas coisas aí, tudo fica muito mais fácil. Eu digo assim, que nem você estava falando de fazer a parte, né? Entender a terapia te traz um ganho de consciência. Às vezes, já deve ter acontecido com vocês, né? Sabe quando levanta aquela pelezinha no canto da unha? Daí a gente puxa assim, começa a inflamar o dedo? Vocês nunca puxaram? Só eu que puxava o canto da unha.
Você puxa aquela pelezinha no canto do dedo, ele vai rasgando para trás e começa a inflamar e fica doído e tal. Cara, para mim eu fazia muito isso. Às vezes na vida, né, a gente mesmo tá puxando a pelezinha, tá inflamando o dedo e o dedo começa a doer, a gente vai tomar um remédio, né? Vai tomar um anti-inflamatório, um negócio assim para diminuir a dor ali, mas a gente continua puxando a pelezinha, né? E continua puxando. E às vezes o nosso papel na terapia é dizer, cara, pare de puxar a merda dessa pelezinha, sabe? Às vezes você tem que entender que você não precisa continuar fazendo aquilo, você pode ir lá e cortar aquilo ali e parar de causar essa dor que você está causando em si mesmo, né? Então é mais ou menos esse o entendimento aí, né, que eu queria compartilhar. É isso aí. Eu gostaria de ir encerrando aqui a minha participação e dizendo para as pessoas que estão assistindo, as que vão assistir, né, em qualquer streaming que elas vão acessar essa conversa de hoje, que elas se permitam acessar esse tipo de conhecimento, esse tipo de prática. Não tem nada de ruim, só tem a acrescentar, e que elas vão se liberando da percepção que só existe a medicina, que não é ruim, ela faz todo o trabalho dela também, mas que só existe isso, só existe essa saída. Existem muitas outras saídas, e muitas vezes profundas, que vão na raiz dos problemas. Então se permitam olhar para isso. E como a Rosane falou, entendam que você vai entrar num processo, não é você faz uma sessão e sai porque ficou ruim. Não, você tem que conversar com o terapeuta e entender que você vai entrar num processo de limpeza, de autoentendimento, de autoconhecimento, autopercepção, e vai entender profundamente de onde que vem aquele processo. Então eu gostaria de deixar esse recado para que as pessoas comecem a olhar para si com amor e se permitam, tirem as crenças, as barreiras de dentro de si mesmas, né? E se permitam começar a olhar para isso. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né, para as pessoas hoje, que tomem essa ação dentro delas mesmas, né? É bem isso daí, Luiz Sandro. E nós somos a prova viva de que as terapias funcionam, né? Porque nós éramos pessoas completamente diferentes do que nós somos hoje. Nós tínhamos, eu posso falar por mim, eu tinha uma vida muito pesada, uma consciência muito pesada, e achava que tudo era muito pesado, tudo muito difícil. Então, dentro das terapias, eu fui me encontrando e percebendo que a vida ela pode ser mais leve, ela não precisa ser tão ansiosa, ela não precisa ser as coisas tão atropeladas, e parar de se julgar e parar de julgar os outros também, porque tudo aquilo que nós julgamos no outro é o que está em conflito dentro de nós. Então, nós precisamos parar e olhar para dentro de nós primeiros e resolver os nossos conflitos, que aí os conflitos de fora, eles vão se apaziguando sozinho. Então, eu posso dizer para todo mundo, busquem ajuda, busquem olhar para dentro de vocês, que a partir do momento que vocês olham e resolvem os conflitos internos, os externos, eles ficam muito mais fácil, eles se resolvem com muito mais facilidade. É isso que nós temos hoje, facilidade. É isso daí. E nós estamos aqui para aprender nessa caminhada, não para sofrer, né, Rosane? Rafa, quer fazer um encerramento aí para nós aí? Não, isso aí, só finalizar mesmo, dizendo que se você está passando por um momento difícil aí, procure ajuda. Não é feio procurar ajuda, né? A gente não foi ensinado a buscar ajuda, a gente foi ensinado de que a gente tem que ser durão, tem que ser forte, tem que aguentar, tem que fazer, dar conta de tudo, da família, de tudo, né, resolver e tal, tal, tal. Só que às vezes a maior força que a gente pode ter é justamente expor a nossa vulnerabilidade e deixar as pessoas ajudarem a gente a atravessar aquilo ali. Às vezes, toda a dor que você está passando, toda essa pressão que você está passando é a vida te forçando a aprender a aceitar ajuda, talvez, aprender a se permitir conviver de uma outra forma mais leve com as pessoas, né? E tem pessoas aí que estão realmente preparadas para poder te ajudar a lidar com as tuas questões ou com qualquer questão interna aí, e que você pode viver muito melhor
se conhecendo mais, né? E só para finalizar essa coisa desse convite, dessa importância de buscar terapia, quando a gente pensa assim, então tá, você que está assistindo a live agora, o podcast, aí você diz assim, então tá, então eu entendi, é importante, eu vou fazer um processo de terapia. Aí você vai lá, procura um terapeuta, e na hora de você contratar, você diz assim, mas é caro, eu vou ter que pagar isso aqui. Será que é justo eu usar esse dinheiro comigo? Não está sendo egoísta? Porque eu podia comprar uma coisa para os meus filhos, eu podia comprar não sei o que lá. Será que não estou sendo egoísta, de alguma forma, gastando isso comigo? Agora, para responder essa pergunta, eu te pergunto, imagina um dia que você chega em casa e tá tudo errado, sabe? Aquele dia que deu tudo errado, você tá bravo, ansioso, triste, você desconta em todo mundo. Você é uma pessoa muito difícil de conviver, não é? Você briga com todo mundo, você explode, você xinga, você talvez até bate nas pessoas aí. Você se torna uma pessoa desagradável de conviver. Agora, no dia em que você tá feliz, no dia que deu tudo certo, que você tá, assim, muito leve, você não é uma pessoa muito melhor de conviver? Você não trata os teus filhos melhor, você não trata o teu marido melhor, a tua esposa melhor, você não tem uma vida mais leve, você não acha que a vida da tua família fica melhor quando você tá bem? Então, com isso eu te digo, não é egoísmo cuidar de você. Quando você cuida de você, você está cuidando de todo mundo junto também, porque a vida de todo mundo fica melhor, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês assistirem a gente, muito obrigado pelo convite aí da gente estar junto aqui, tá? E boa noite para vocês, se quiserem finalizar aí, tá de boa. Beleza, Obrigado. só vou finalizar desejando uma boa noite a todos e se permitam, só isso, se permitam fazer por vocês, para vocês e por vocês. É isso aí, uma boa noite a todos e busquem ajuda. Forte é aquele que busca ajuda. É isso aí. Maravilha. Boa noite. Beleza, boa noite.